Tema de hoje, ilicitude ou antijuridicidade. Então, a primeira coisa é um conceito básico aqui, que ilicitude é a contrariedade de uma conduta com direito. Então, quando há essa análise entre conduta e direito, essa análise não está sendo feita aqui de forma harmônica. Então, a conduta, ela está desrespeitando o que? Um direito. Então, idade entre conduta e direito. E aí, a gente vai trabalhar as excludentes de ilicitude, principalmente o estado de necessidade. Então, quais são as excludentes de ilicitude? Então, temos aqui o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal. E onde a gente acha isso? No próprio Código Penal. A gente vai achar lá no artigo 23. Artigo 23. Exclusão da ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. Inciso 2. Em legítima defesa. Inciso 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, são essas três. Na verdade, são três mesmo, excludentes aqui. Inciso 1, 2 e 3. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Então, vamos lá. Estado de necessidade. Estado de necessidade ele vai ser definido pelo artigo 24 do Código Penal. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, esse é o conceito de estado de necessidade. Vamos pegar aqui esse conceito, colocar aqui. Tiramos isso do Código Penal. Então, já definimos estado de necessidade e aí a gente começa a classificação. Estado de necessidade quanto à origem. Como que a gente vai definir o estado de necessidade quanto à origem? Quanto à origem, o estado de necessidade pode ser um estado de necessidade defensivo. O que significa isso? O estado de necessidade defensivo, nesse caso, o agente não tem obrigação de reparar o dano. E por que não tem obrigação de reparar um dano? Porque aqui presume o quê? Em estado de necessidade. Houve um ilícito, algo que vem aqui ser contra o direito, mas há aqui essa exclusão de ilicitude. Então, mesmo que haja um dano, a pessoa não estará, nesse caso de estado de necessidade defensivo, que é
o adotado no Brasil, a pessoa não estará sujeita a reparar o dano. E quando isso acontece? Isso acontece quando a gente não tem a obrigação ali de reparar. Por quê? Porque não é uma conduta invasiva, pois o ato ele é necessário para evitar um mal maior. Então, aqui o ato é necessário para evitar um mal maior. E o exemplo é aborto terapêutico, ou também conhecido como aborto necessário, que ocorre para salvar a vida da gestante. Então, nesse caso, o médico ele não vai reparar nada, por quê? Porque houve realmente um dano, porque era necessário escolher entre a vida da mãe e a vida ali do feto, no caso do feto, se for ali no início da gestação, e o aborto terapêutico, ele surge para salvar a vida da gestante. Então, para evitar um mal maior, houve a necessidade dessa conduta que não se mostrou quando a gente vê esses dois bens jurídicos, essa conduta não se mostrou uma conduta invasiva, portanto, era necessário e por isso não haverá reparação do dano, já que há uma excludente de ilicitude. Então, aqui, exemplo, aborto terapêutico, que ocorre para salvar a vida da gestante. Sabendo disso, a gente pode ir aqui para um próximo conceituação, que é o estado de necessidade agressivo. Esse não é adotado enquanto excludente, não é considerado no Brasil. Aqui, estado de necessidade, ele pode até ser visto no momento da culpabilidade, mas aqui na ilicitude não vai ser considerado para o Brasil, na doutrina do Brasil. Então, o estado de necessidade agressivo, que é um estado de necessidade que vai ser adotado na doutrina alemã, ele não vai ser adotado no Brasil. E o que é isso? Aqui o agente, para o Brasil, ele vai ser obrigado a reparar o dano, pois a situação ela se volta contra terceiro que gerou o dano. E o exemplo disso é o caso em que uma pessoa, para prestar socorro a alguém, essa pessoa ela pega o veículo de um terceiro emprestado sem autorização e provoca um dano ali na propriedade alheia. Então, aqui a situação se volta contra terceiro que não gerou dano. Então, aquele estado de necessidade não decorreu, por quê? Porque esse terceiro tinha algum vínculo naquele caso. O que seria diferente é se esse terceiro ele provocasse uma lesão a essa pessoa e para socorrer essa pessoa, alguém pegasse o carro desse terceiro e levasse essa pessoa ao médico. Mas o caso aqui não é esse. O caso de estado de necessidade agressivo é um terceiro que vai ser lesionado em seu bem e esse terceiro não tem nada a ver com aquilo. Então, ele não gerou, ele não provocou aquele estado de necessidade. Então, aqui é considerado para a doutrina alemã como um estado de necessidade agressivo, mas no Brasil ele não é considerado como estado de necessidade, sendo analisada essa conduta apenas no momento da culpabilidade. Então, estado de necessidade agressivo. O terceiro, que teve atingido relação
acontecido. Exemplo, para prestar socorro a alguém, o agente toma o veículo emprestado sem autorização. Agora a gente vai analisar o estado de necessidade sobre a conceituação do bem sacrificado. Então, a gente vai analisar o bem sacrificado. Quanto ao bem sacrificado. Quanto ao bem sacrificado, trata-se do sacrifício de um bem de menor valor para salvar outro de maior valor. Então, é um estado de necessidade justificante. Então, aqui o primeiro que a gente vai analisar é o estado de necessidade justificante. Trata-se do sacrifício de um bem de menor valor para salvar outro de maior valor. Então, aqui a gente já vê ali uma proporcionalidade para que o agente se justifique em sua conduta. Então, a pessoa está agindo para salvar, no caso, há um dano, por quê? Porque há uma exclusão de ilicitude. Já partimos aí de quê? De uma ilicitude. Essa ilicitude acontece, há um dano, mas há também uma exclusão de ilicitude. No caso, houve um dano? Houve um dano. Mas esse dano, no estado de necessidade justificante, esse dano, ele é o quê? Ele é justificado. Por quê? Porque há um dano contra um bem jurídico de menor valor para proteger um outro bem jurídico de maior valor. E o exemplo é o pai da criança que esquece dentro do carro o seu filho, no caso, a própria criança, e passa um agente ali, uma pessoa, e vê o acontecido e vem quebrar o vidro para salvar a criança. Então, aqui houve um dano, quebrar o patrimônio para salvar a vida de uma criança. Então, aqui é justificado. Por quê? Porque a vida da criança ali tinha maior valor, era um bem jurídico de maior valor do que o patrimônio. Então, aqui a gente pode colocar que esse objeto, nessa perspectiva de objeto, esse bem que foi sacrificado, ele foi sacrificado de um modo que tem uma perspectiva de justificação. Então, exemplo, pai de criança que é esquecida dentro do carro que passa acontecido quebra o vidro para salvar a criança. Integridade física da criança versus patrimônio. Então, aqui foi um estado realmente justificante, um estado de necessidade justificante. O próximo é o estado de necessidade exculpante. Ele vai ocorrer exculpante. Ele vai ocorrer quando o bem sacrificado, ele não é de maior valor. O bem sacrificado é de maior valor quando comparado ali ao que se quis salvar. Então, ocorre
quando é sacrificado um bem de valor menor, vai ser sacrificado um bem de valor menor para salvar. Na verdade, vai ser sacrificado um bem de valor maior. E o que vai salvar aqui é um bem de valor menor. Por isso que não é justificante. Pode ser o quê? Desculpável, mas não há como se justificar. E o exemplo que não te dá é de um arqueólogo que salva uma relíquia valiosa em um naufrágio e o faz sacrificando uma vida humana. Então, aqui, o patrimônio, que é ali uma relíquia valiosa, ele foi sobreposto à integridade física de uma pessoa. Então, aqui houve o salvamento de um bem menor para sacrificar um bem maior. Então, houve o sacrifício da vida de uma pessoa ali em detrimento de uma relíquia valiosa. Então, exemplo, o arqueólogo que salva relíquia valiosa, naufrágio, e o faz sacrificando uma vida humana. E os requisitos do estado de necessidade. Os requisitos do estado de necessidade é retirado do próprio artigo 23, da própria lei. Na verdade, artigo 24. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, aqui, para salvar de perigo atual. Então, o primeiro requisito que a gente vê aqui é a existência de perigo atual. O que é um perigo atual? É um perigo presente, concreto e que é um perigo que está acontecendo. Então, aqui é um perigo que está presente naquele momento. Presente, pois não é possível, nesse caso, aceitar um perigo futuro. Se é um estado de necessidade o Código Penal, esse estado de necessidade deve estar ocorrendo no presente, pois não é possível aceitar, então, que esse perigo seja um perigo futuro. É um perigo atual que está acontecendo, que é diferente de um perigo iminente. O perigo iminente está prestes a acontecer. Então, diferente de perigo iminente. O perigo iminente está prestes a acontecer. A lei penal, ela vai falar, então, de perigo iminente, a gente tem que voltar no artigo 24. O artigo 24 já está aqui circulado, já está aqui, que é perigo atual. Então, eu sublinhei aqui, perigo atual,
Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, aqui está falando de perigo atual. Perigo atual é um perigo presente. Então, não é um perigo iminente, pois aqui, perigo iminente ainda não está acontecendo, mas está próximo. Aqui a gente não fala em algo que está próximo, mas nós falamos de perigo atual. Portanto, a gente pode concluir aqui também, pelos estudos da doutrina, que o artigo 24 não menciona perigo iminente diante do silêncio da lei, não haverá, então, autorização para discriminante no caso de perigo iminente. Então, e o próximo requisito aqui é involuntariedade na geração do perigo. Então, deve ser involuntário a geração do perigo. Involuntário. Voluntariedade na geração do perigo. Trata-se de caso que é valorado pelo infortúnio. Então, ninguém estava esperando, o perigo não foi provocado. Portanto, a pessoa não pode dar causa ao perigo de forma voluntária ou intencional. Tem que ser um perigo valorado pelo infortúnio. Então, sabendo disso, a gente pode ir para a próxima característica. A próxima característica é a inevitabilidade do perigo e a inevitabilidade da lesão. Então, 3. Inevitabilidade do perigo e inevitabilidade da lesão. O perigo ele deve ser inevitável. Não havia outro modo de resolver a situação se não fosse por esse meio. Então, a gente vai fazer alguns exercícios e vai ver no caso concreto ali quando esse perigo é inevitável. Então, se houvesse oportunidades de fazer diferente, então esse perigo seria evitável. Se não houve nenhuma outra oportunidade de evitar aquela lesão, aquele dano, então o perigo é inevitável. Inevitabilidade do perigo e inevitabilidade da lesão. Então, tem essas duas coisas, perigo e lesão, a ser analisado. Esses devem ser analisados. O perigo e a lesão devem ser o quê? Analisados sob uma perspectiva de algo que é inevitável. Se é inevitável, não havia outra possibilidade de conduta. Involuntariedade na geração do perigo. Então, o próximo é involuntariedade na geração do perigo.
involuntariedade na geração do perigo. O perigo que foi gerado pela própria pessoa, ele não será causa de autorização para a discriminante. Então, o perigo, ele não pode ser gerado pela própria pessoa. Então, a pessoa que coloca fogo na casa e quebra as janelas para fugir, não há aqui uma exculpante, pois foi o próprio agente que deu causa ao perigo. Então, involuntariedade na geração do perigo será mais uma característica a ser observado no momento da análise do estado de perigo. Então, o perigo não pode ser gerado pelo próprio agente. Proteção a direito próprio ou de terceiro. Então, deve avistar aqui uma proteção que deve ser a direito próprio, segundo a própria lei, ou de terceiro. O direito ele deve ser resguardado pelo próprio ordenamento jurídico. Exemplo, para o agente que age para salvar um carregamento de material proibido, que é fruto de contrabando, nesse caso não haverá essa excludente. Então, é uma proteção a direito. Se essa proteção é uma proteção a um ilícito, então não é admitido a exclusão do estado de necessidade, porque aqui não se fala em estado de necessidade para evitar o quê? Para evitar a punição de um abuso de confiança. Então, aqui há um abuso de poder. Uma determinada pessoa, ela quer produzir um dano para salvar um carregamento de material proibido que decorreu, que foi fruto de contrabando. Nesse caso, não há proteção a direito. Então, aqui, o direito deve ser resguardado pelo próprio ordenamento jurídico. E a próxima característica é a proporcionalidade do sacrifício do bem ameaçado. Aqui deve haver proporcionalidade entre o bem que se quer salvar e o sacrifício que deve ser feito. Então, se for razoável exigir outra atitude, não era um caso de estado de necessidade. Então, deve ter aqui proporcionalidade do sacrifício feito ao bem ameaçado. E outra característica na verdade, o quê? Que não haverá aqui, na verdade, não é mais uma característica, não haverá aqui o dever, a excludente do estado de ilicitude, o estado aqui da ilicitude, do estado de perigo, no caso de dever legal de enfrentar o perigo. Isso está na própria lei. Artigo 24, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, nesse caso, não pode haver aqui a alegação de um estado de necessidade. A gente vai ver aqui no artigo 13, quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, no parágrafo 2º. Relevância da omissão. Parágrafo 2º.
A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, aqui inclui tutores, bombeiros e entre outros. Causa de diminuição de pena, a gente vai ver onde? No artigo 24, parágrafo 2º. Então, artigo 24, que vai falar que, como a gente estava vendo, do estado de necessidade, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, aqui é uma causa de diminuição de 1 a 2/3. Esse valor de 1 a 2/3, ele deve ser guardado. Por fim, tem duas teorias aqui. A teoria diferenciadora, que não é adotada no Brasil, que é uma teoria alemã, e a teoria unitária. E vai falar aqui sobre o estado de necessidade. Então, a teoria unitária, que a gente vai começar aqui a falar, teoria unitária, ela vai ser a adotada no Brasil. E ela entende que só pode ter essa exclusão de ilicitude através do estado de necessidade, aquele estado de necessidade que for justificante. O que significa dizer isso? O estado de necessidade justificante acontece quando o bem jurídico protegido tem maior valor do que o bem jurídico sacrificado. Então, a gente vai escrever isso porque é essa teoria adotada. Então, quando a gente falar em estado de necessidade, a gente tem que lembrar que o que é adotado no Brasil é o estado de necessidade justificante. O bem jurídico protegido tem maior valor quando comparado bem jurídico sacrificado. Já a teoria alemã diferenciadora, ela coloca não só o estado de necessidade justificante enquanto estado de necessidade, mas também ela acrescenta um outro tipo de estado de necessidade. E esse outro tipo de estado de necessidade, que também vai ser considerado, é aquele que o bem jurídico protegido, ele tinha valor inferior ao bem jurídico sacrificado. Aqui no Brasil, essa conduta não vai excluir a ilicitude. Ela pode ser analisada no período e no momento, na fase da culpabilidade. Então, se a gente for ver aqui na classificação, esse que é também adotado na doutrina alemã é o estado de necessidade agressivo, que não é aceito no Brasil. Então, pela teoria diferenciadora. Não, aqui não é o estado de necessidade, aqui. Estado de necessidade exculpante, que é também adotado pela teoria diferenciadora. No Brasil, a gente só adota o estado de necessidade justificante e não o estado de necessidade exculpante, que é o exemplo do arqueólogo que salva uma relíquia valiosa de um naufrágio e o faz
sacrificando uma vida humana. Isso não é estado de necessidade aqui no Brasil. Ela é vista por meio de uma teoria diferenciadora não adotada no Brasil. Então, é isso. Agora que a gente já viu tudo isso, a gente pode passar, então, para algumas atividades. Essas atividades aqui que eu trouxe, elas vão falar o seguinte. Jael e Nicole saíram na noite do dia 1/1 de 2011 para comemorar o Ano Novo em um restaurante da cidade, junto a seu filho Nelson, de 1 ano de idade, no momento em que chegam ao destino, mas esquecem o filho dentro do carro. Após algum tempo, Nájila passa no local e avisa Nelson que manifesta sintomas de asfixia. Então, terceiro, que os pais de Nelson saíram do carro e esqueceram ele onde? No carro. O esqueceram no carro. E aí, o que acontece? Uma terceira pessoa que estava passando ali no local, que é Nájila, ela passa no local e avista quem? Nelson, filho de Jael e Nicole. E ele estava dentro do carro e manifestava sintomas da asfixia, com convulsão tônica crônica. Nesse momento, o vidro é quebrado, com o objetivo de salvar a criança. Foram feitas manobras de ressuscitação. Os pais da criança voltam e percebem que o vidro foi quebrado, alegam que não havia necessidade de quebrá-lo, posto que voltaram muito rápido ao local. Nessa situação, não é possível falar em existência de perigo atual, tendo em vista que os pais da criança, naquele momento, já estavam voltando até o carro e poderiam ter salvado a criança e evitado o dano ao automóvel. Quando fala como pré-requisito aqui para o estado de necessidade a existência de perigo atual, significa que aquele dano ele já está ele já está ocorrendo. Então, há necessidade de sacrificar um outro bem jurídico para salvar esse bem jurídico principal. Esse bem jurídico principal, ele tem mais valor do que esse bem jurídico acessório, que é o que? O patrimônio. Então, quebrar o vidro do carro para salvar a vida de uma pessoa, e aqui a gente vê um perigo atual. Por quê? Porque qualquer pessoa, qualquer homem médio que avista uma criança sozinha, com vidro fechado dentro do carro e que já está aqui manifestando sintomas de convulsão, qualquer pessoa pode ali perceber que há um perigo, e nesse caso, Nelson já estava naquele momento manifestando sintomas da asfixia e já estava numa fase bastante delicada, que é a fase de convulsão. Então, aqui há sim perigo atual, portanto, há sim um pré-requisito do estado de necessidade. Então, é possível sim falar em existência de perigo atual, já que o perigo atual é ali daquele bem jurídico ser preservado. Qual bem jurídico? A existência, a incolumidade física do menor. Então, a questão está errada. O perigo não era atual e sim iminente, tendo em vista que Nájila não poderia afirmar que a criança realmente estava passando por um processo de asfixia. Então, perigo iminente é aquele que está prestes a acontecer. E qualquer homem médio pode avistar a criança e perceber que ela está ali tendo convulsão, que ela está ali tendo
uma forma diferente de agir. Então, aqui sim, é um perigo atual e não um perigo iminente, visto que o perigo iminente está prestes a ocorrer. E aqui a gente já vê, já vai avistar, já vai ver que aqui há uma criança, inclusive foram feitas manobras de ressuscitação. Então, aqui o perigo não era iminente, e sim perigo atual. C. Nájila teve razão quando quebrou o vidro do carro, tendo em vista que o perigo era atual. Realmente, era um perigo concreto, presente, inaudito. Então, aqui, o perigo era atual, concreto, presente, inaudito, tendo em vista que a criança já passava por um estado de asfixia avançado. Perfeito. Então, aqui já encontramos a nossa resposta. D. No caso, se o perigo fosse iminente, entende a doutrina que Nájila também estaria protegida pela discriminante agir em estado de necessidade. Só de avistar que uma pessoa, uma criança, dentro de um carro fechado, o perigo não é iminente, e sim perigo atual. E a doutrina entende que se o perigo for futuro, se o perigo for iminente, não é possível aqui utilizar dessa discriminante. Ela pode ser analisada, essa conduta, até na culpabilidade, mas não na fase de ilicitude. Então, vamos ver a próxima questão. Girineu, 39 anos, casado com Verniz, começa uma discussão no dia 6 de 1 de 1600, alegando que não, no período das cavernas, né? Alegando que não era aquela a forma adequada que sua esposa deveria apertar o colgate. Os fatos se prolongam no tempo. Irritado, decide ir até a despensa pegar álcool e fósforo, momento em que sua esposa tomava banho. Girineu, então, vai atear aqui fogo no banheiro, pega a chave e a tranca no local. Quando percebe que o fogo está incontrolável, esquece onde foi que colocou a chave, desesperado, quebra a porta, momento esse que percebe que Verniz perdeu a consciência. Em conversa com o parceiro, Girineu alega ter quebrado a porta, no caso a porta do banheiro, para a ação de salvamento, o que era excusável, posto que estava em estado de necessidade. Se não agisse assim, o dano poderia ser maior à vida de sua ex-esposa. Aqui, então, está errado ele dizer, se justificar que estava em estado de necessidade, posto que foi ele próprio que provocou o perigo. Então, aqui, como pré-requisito do estado de necessidade, é necessário que haja uma involuntariedade na geração do perigo. Isso significa que, no caso, é necessário que haja um infortúnio. No caso aqui, não foi um infortúnio, visto que Girineu, ele próprio pegou e ateou ali álcool e fogo no banheiro onde estava a sua ex-esposa. Então, esse não foi um perigo que foi fruto de um infortúnio, para que seja aqui, para que haja uma excludente no âmbito do estado de necessidade, uma excludente de ilicitude, é necessário que essa conduta ela seja o quê? Ela aconteça por meio de algo que foi algo que vai estar ligado a um infortúnio. E também é necessário a inevitabilidade da lesão. Então, o perigo ele deve ser inevitável. Nesse caso, não era perigo inevitável, posto que Girineu foi ele próprio a atear fogo, a
fazer com que esse perigo existisse. Então, aqui também descumpre uma próxima característica, que é a inevitabilidade do perigo e lesão. Agora vamos para o próximo aqui. Nemento, armado, decide sair para passear com seu animal de estimação na manhã de 24/2/1900. Após a volta, chega em casa, avista o cachorro de Edeônidas vindo em sua direção, momento em que poderia fechar o portão para evitar que o vira-lata se aproximasse ou mesmo aplicar chutes, tendo em vista que o cachorro era de pequeno porte. Mesmo assim, decide mirar e disparar sua pistola na cabeça do cachorro de Edeônidas. Após o ocorrido, o tutor do cachorro percebe que ele já estava morto, então não teve como salvar a vida do cachorro. A polícia militar é acionada. Em ocorrência, Nemento alega que assim agiu por estar em estado de necessidade, pois o vira-lata estava prestes a agredir o seu cachorro, que tem pedigree. Então, aqui, o direito brasileiro ele não vai adotar o estado de necessidade, que é um estado de necessidade que há um bem de menor valor. E aqui também a gente tem que ver outra coisa, que é que havia possibilidade de agir de outro modo. Então, aqui não há a inevitabilidade do perigo. Então, aqui o perigo ele deve ser inevitável. Não havia outro modo de resolver a situação se não fosse por esse meio. Então, aqui esse perigo era evitável, já que Nemento ele poderia ter fechado o portão ou mesmo aplicado chutes ao cachorro. Então, aqui não pode falar em estado de necessidade. Por quê? Porque aqui era possível agir de outro modo. Então, aqui não há a inevitabilidade do perigo e não há a inevitabilidade da lesão, ou seja, era evitável esse perigo, posto que ele poderia fechar o portão, e era evitável essa lesão, que é atirar contra o patrimônio alheio. E então aqui era evitável que essa lesão aqui pudesse ocorrer, visto que ele poderia ter feito de outra forma. Então, aqui não há que se falar em inevitabilidade do perigo e não há que se falar em inevitabilidade da lesão. Portanto, aqui não há excludente de ilicitude. O que pode ser feito é olhar essa conduta pelo aspecto da culpabilidade, mas não há excludente de ilicitude, posto que o bem jurídico preservado ele não tem maior valor do que o bem jurídico sacrificado. Então, aqui não estamos tratando de estado de necessidade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.